Salve, exploradores do tempo! Imaginem atravessar as fronteiras do tempo e explorar algumas descobertas que deixaram arqueólogos, historiadores e cientistas completamente sem palavras. De cidades perdidas a artefatos incríveis, essas revelações chocaram o mundo e continuam intrigando estudiosos até hoje. Então, se preparem, aperta no botão da curiosidade e vem comigo conferir 10 descobertas arqueológicas mais chocantes da história. Vai ser uma viagem e tanto, hein? Vamos embora? Top 1. Cidade submersa de Herakleion. Também conhecida como Tonis, foi uma importante cidade portuária fundada no século 8 a.C., localizada na Baía de Abukir, perto de Alexandria, no Egito. Durante os períodos faraônico e helenístico, serviu como principal entrada para navios gregos e abrigava um grande templo dedicado a Amon, atraindo peregrinos de todo o Mediterrâneo. A cidade foi um vibrante centro comercial e religioso, com mercados ativos e ricas trocas econômicas. Por volta do século 8 d.C., foi gradualmente submersa devido a terremotos, tsunamis e alterações geológicas no delta do Nilo, desaparecendo sobre o mar Mediterrâneo. Redescoberta em 2000 pelo arqueólogo Frank Godio, suas ruínas e artefatos fornecem valiosas informações sobre a história, cultura e religião da antiguidade egípcia. Top 2. Cidade de Pompeia. Situada na região da Campânia, no sul da Itália, desapareceu em 79 d.C. após a erupção do vulcão Vesúvio no dia 24 de agosto, lançando grande quantidade de detritos e soterrando a cidade sob uma camada de 6 a 7 metros de pedra-pomes e cinzas. Estima-se que entre 10 mil e 20 mil pessoas ficaram cobertas por esse material, cujas formas ainda estão preservadas. A cidade permaneceu enterrada por séculos, até ser redescoberta acidentalmente no final do século XVI pelo arquiteto italiano Domenico Fontana. Mais tarde, no século XVIII, o rei Carlos III de Bourbon ordenou o início das escavações formais, que revelaram templos, anfiteatros, casas, objetos do cotidiano e grafites que mostram a vida e a política romana. Hoje, Pompeia é um importante sítio arqueológico e patrimônio mundial da Unesco desde 1997. Top 3. Manuscritos do Mar Morto. Foram descobertos acidentalmente em 1947 por um grupo de pastores de cabras beduínos, enquanto procuravam um animal perdido. Trata-se de uma coleção de cerca de 900 textos antigos encontrados em cavernas de Qumran, próximas ao Mar Morto, na Cisjordânia. Datados entre os séculos 3 a.C. e 1 d.C., esses manuscritos possuem aproximadamente 2.000 anos e incluem fragmentos bíblicos, além de textos apócrifos, ou seja, obras religiosas que não foram incluídas na Bíblia oficial, que foram elaborados por um grupo judaico conhecido como essênios, que viveram em Qumran. Os escritos estão em hebraico, aramaico e grego. No entanto, são fundamentais para o estudo do judaísmo e do cristianismo, pois contêm as versões mais antigas conhecidas de partes do Antigo Testamento e revelam aspectos da vida e crenças daquela época. Top 4. Mecanismo de Anticítera. É um dispositivo mecânico grego antigo, considerado o primeiro computador da história. Com cerca de 2.000 anos, foi descoberto em 1901 em um naufrágio próximo à ilha de Anticítera, na Grécia. Acredita-se que tenha sido construído durante o período helenístico, entre os anos de 87 e 100 a.C. O aparelho possui um complexo mecanismo de engrenagens usado para calcular posições astronômicas, eclipses e eventos calendáricos com alta precisão, incluindo os movimentos da Lua, do Sol e dos planetas. O Anticítera revela o avançado conhecimento tecnológico dos gregos antigos e representa um marco na história da ciência e da engenharia, demonstrando que a computação mecânica existia muito antes da Era Moderna. Top 5. A tumba de Tutankhamon. Em 26 de novembro de 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter descobriu a tumba do faraó Tutankhamon, no Vale dos Reis, Egito.
Ao abrir a porta selada da antecâmara, encontrou centenas de objetos valiosos, como caixas, estátuas, vasos de alabastro, camas cerimoniais e carroças desmontadas, a maioria de ouro. A escavação, financiada por Lord Carnarvon, durou 8 anos devido ao grande volume de achados. A câmara funerária, que continha o sarcófago e a múmia do faraó, foi aberta em 16 de fevereiro de 1923. A descoberta causou grande repercussão mundial, influenciando cultura, moda e cinema. Tutankhamon, ou Rei Tut, era filho do faraó Akhenaton, da 18ª dinastia, e subiu ao trono por volta de 1333 a.C., governando por apenas 9 anos. A morte súbita de algumas pessoas ligadas à escavação deu origem à lenda da maldição do faraó, que mantém até hoje o fascínio pelo Egito Antigo. Top 6. O Exército de Terracota. É um impressionante conjunto de milhares de esculturas em tamanho real, entre 1,75 a 1,95, representando soldados, cavalos e carruagens. Criado há mais de 2.000 anos para proteger o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, na vida após a morte, esse exército é parte de um vasto complexo funerário de cerca de 56 quilômetros quadrados. Sua construção mobilizou aproximadamente 700 mil trabalhadores por 40 anos. Curiosamente, as armas desses guerreiros são reais e mais de 40 mil peças de bronze, muitas ainda afiadas graças a um processo especial de cromagem. Cada estátua é única, com detalhes faciais e vestimentas realistas. Originalmente pintadas, as cores se perderam com o tempo. Desde 1987, o Exército de Terracota é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, sendo um dos maiores tesouros arqueológicos da humanidade. Top 7. Linhas de Nazca. São desenhos geométricos e figuras gravados no deserto do sul do Peru. Elas foram criadas pelo povo Nazca, uma antiga civilização peruana que viveu entre 200 a.C. e 600 d.C. Acredita-se que as linhas tenham sido feitas entre 500 a.C. e 500 d.C., período de grande desenvolvimento cultural e técnico dessa civilização. Essas figuras só podem ser vistas completamente do ar e incluem animais e formas geométricas. O propósito exato das linhas ainda é um mistério, mas acredita-se que tenham sido usadas em rituais religiosos, para observação astronômica ou como mensagens aos deuses. Hoje, as linhas de Nazca são Patrimônio Mundial da Unesco e continuam a fascinar pesquisadores e visitantes. Top 8. Machu Picchu. É uma antiga cidade inca situada a 2.430 metros de altitude na Cordilheira dos Andes, no Peru. Construída no século XV durante o governo de Pachacuti, acredita-se que tenha servido como centro cerimonial, residência real ou posto estratégico. Seu complexo inclui templos, praças, terraços agrícolas e sofisticado sistema de irrigação, demonstrando o avançado conhecimento de engenharia dos incas. Redescoberta para o mundo em 1911 pelo explorador Hiram Bingham, permaneceu preservada devido à sua localização remota. As construções, feitas com pedras encaixadas com precisão sem uso de argamassa, resistem há séculos. Patrimônio Mundial da Unesco desde 1983, é uma das novas 7 maravilhas do mundo desde 2007, simbolizando a grandeza da cultura inca, sendo um dos principais pontos turísticos globais. Top 9. Stonehenge. Está localizado na planície de Salisbury, em Wiltshire, Inglaterra. É um monumento pré-histórico formado por enormes pedras chamadas megalitos, dispostas em círculos concêntricos. Sua construção começou por volta de 3.000 anos atrás, no período Neolítico Tardio, há cerca de 5.000 anos. Mesmo ainda sendo um mistério até hoje, arqueólogos e cientistas investigam sua finalidade exata, acreditando que tenha sido usado para rituais religiosos, observações astronômicas e cerimônias funerárias. A construção exigiu grande esforço humano e conhecimentos de engenharia para transportar e erguer as pedras. Reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, Stonehenge é um símbolo cultural importante e atrai milhões de visitantes interessados em seus mistérios. Top 10. Göbekli Tepe. Localizado no sudeste da Turquia, Göbekli Tepe é o templo mais antigo conhecido, datado de cerca de 11.000 a.C.
Descoberto no ano de 1960 e escavado a partir de 1994 por Klaus Schmidt, possui enormes pilares de pedra em T, dispostos em círculos e decorados com relevos de animais e símbolos. Construído por caçadores-coletores, desafia a ideia de que templos surgiram apenas após a agricultura. Com função ritual e centro social, foi abandonado e enterrado intencionalmente. Patrimônio Mundial da Unesco desde 2018, permanece um enigma sobre as crenças e organização das primeiras comunidades. Então é isso, pessoal! De cidades secretas a artefatos que parecem de outro mundo, essas descobertas provam que o passado é uma verdadeira caixa de surpresas. Cheio de mistérios, histórias e curiosidades que só aumentam nossa vontade de explorar cada vez mais. Onde cada pedaço de história que aparece é uma ponte que conecta gerações e expande nosso olhar sobre quem fomos. E quem sabe o próximo achado chocante pode estar bem pertinho da gente. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos sobre as 10 curiosidades mais impressionantes do planeta. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também fiquem por dentro dessas curiosidades. Obrigado e até a próxima!